amigos e amigas do mercado, está no ar a primeira edição do Super Business, um programa sobre boas ideias e bons negócios. Semanalmente, nós vamos estar aqui na TV Master, entrevistando gente de mercado e ouvindo deles as boas lições sobre como gerir um negócio da forma correta e rentável. Hoje, a gente está recebendo aqui com alegria o nosso Raul Henrique, que é diretor executivo da Construtora Aliança. Raul, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse programa de estreia aqui, o nosso Super Business. Max, é um prazer para mim estar aqui na TV Master, no Super Business, e eu espero poder contribuir para os anseios desse programa tão interessante e tão inovador no mercado aqui em João Pessoa. Obrigado, Raul. Olha só, eu acho que tem um aspecto que é muito relevante no caso da Aliança, que é o seguinte: como foi para você, que é o responsável por essa área, unificar 5 visões distintas em torno de uma rota, de um objetivo comum? Na realidade, essa visão partiu dessa sociedade onde esses homens que já tinham uma tradição e uma experiência muito grande no ramo da construção no estado da Paraíba resolveram se juntar para se fortalecer e decidiram que fariam uma empresa com uma gestão profissionalizada. E a partir daí eles tiveram a ideia de trazer um executivo que pudesse comandar a organização, e eles, com essa experiência, com essa tradição, se encarregariam de traçar a estratégia do negócio. E hoje nós sentamos juntos num conselho de administração, ali a estratégia é definida e a partir dessa definição nós fazemos a operação da empresa através de uma equipe profissional. Entendi. Raul, vocês conseguiram em um curto espaço de tempo, pelo menos na minha opinião, agregar muito valor à marca Aliança. Qual foi o segredo? Olha, eu acho que o primeiro item, muito trabalho. Então, há uma dedicação intensa dos nossos profissionais, um apoio constante, próximo dos sócios e, acima de tudo, os pilares básicos dessa organização. Então, nós temos trabalhado para criar, organizar uma empresa em cima de princípios de governança corporativa. Você pode revelar para a gente alguns desses princípios? A governança corporativa é a forma que você tem para organizar uma empresa que seja ética, transparente e muito bem fiscalizada, muito bem aferida nos seus resultados e no progresso das suas atividades. Uma organização, por exemplo, de capital aberto, ela não conseguiria ir à frente se não fosse fincada em cima de princípios de governança corporativa. Além disso, a Aliança tem 4 pilares básicos dentro do seu planejamento estratégico, que é, em primeiro lugar, satisfação do cliente. Tudo que nós fazemos, nós visamos a satisfação do nosso cliente. Em segundo lugar, nós buscamos o aperfeiçoamento contínuo. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós desenvolvemos, com as inovações que nós fazemos, sempre nós queremos mais. Sempre dá para ir um pouquinho mais longe. Sempre dá para ir um pouquinho mais longe e isso motiva muito a nossa equipe. Terceiro lugar, a valorização e a segurança dos nossos colaboradores, de cada operário, de cada engenheiro, dos nossos fornecedores. Nós queremos que todos aqueles que contribuem para a Aliança, que eles se sintam valorizados por essa contribuição e também seguros no seu ambiente de trabalho. A Aliança investe muito em segurança e higiene do trabalho. Nós temos alojamentos adequados, refeitórios adequados e equipamentos de proteção contra acidentes também, de forma a nunca deixarmos o nosso operário correr risco. E o último desses pilares seria a sustentabilidade. A sustentabilidade no aspecto de preservar esse planeta maravilhoso onde nós vivemos,
mas também a sustentabilidade em termos organizacionais. Ou seja, nós queremos uma empresa que ela tenha uma equipe técnica sustentável, onde se um desses técnicos resolve sair, abrir sua própria empresa ou ir trabalhar numa outra organização, a empresa não venha a se ressentir tanto. Se o diretor executivo também se aposentar ou sair da organização, ela continua normalmente. Até se um dos sócios decidir sair da sociedade, a organização também não venha a se abater por isso. Então, sustentabilidade no âmbito geral, sustentabilidade em termos de mão de obra, recursos humanos, sustentabilidade em termos de recursos financeiros, sustentabilidade em termos de planejamento estratégico, operacional, sustentabilidade em termos de preservação da natureza. Ou seja, tudo aquilo que faz com que essa empresa consiga andar com as suas próprias pernas. Esse é o nosso plano. Entendi, Raul. A sensação que dá, te ouvindo, e nós já tivemos a oportunidade de conversar antes, é que os processos na Aliança são muito, diria, manualizados. Não na má ideia da expressão de engessamento ou de privação de liberdade criativa, mas que existem regras de conduta e processos muito bem definidos lá dentro. Perfeitamente. Agora, nós somos uma organização muito jovem ainda. Então, nós estamos no processo também de aprendizado. E cada processo operacional, ele tem sido revisto periodicamente, tem sido aprimorado, e eu creio que nessa visão que nós temos de uma organização sustentável, esse será um processo contínuo. Dentro também do conceito de aperfeiçoamento, nós vamos estar sempre aprimorando esses processos. Entendi. Meio ambiente hoje é uma agenda para qualquer organização, né? Existe alguma política, você falou sobre isso ainda há pouco, existe alguma ação concreta em andamento ou que vocês estão projetando na Aliança? Eu diria que hoje, nesse momento, nós temos vários planos para o futuro. Mas, no momento, nós estamos nos concentrando em, primeiro, agredir o menos possível o meio ambiente. Então, nós tentamos produzir menos resíduos dentro das nossas obras. Esses resíduos só são colocados em locais oficialmente liberados para isso e cada vez mais em menor quantidade. Nós procuramos também evitar a devastação da natureza local. Dentro do possível, nós queremos evitar derrubar árvores, evitar cortar a vegetação natural. Existem casos que você não consegue edificar um prédio sem, de certa forma, mexer um pouco ali naquela vegetação que você tem no terreno. Mas nós procuramos plantar muito mais depois que o prédio fica pronto. E repor aquele recurso. Repor aquilo ali que nós interferimos. Entendi, Raul. A água também, procuramos usar sistemas que economize a água, como caixas de descarga dual flux, que você não precisa utilizar toda a capacidade dela a cada vez que você utiliza, em função do uso que você vai dar, por exemplo, ao vaso sanitário, você pode usar em diferentes estágios da caixa de descarga. Medidores de água individualizado, onde as pessoas, a partir daí, passam também a ter mais consciência, entender o quanto ele está contribuindo em termos de gasto de água e vai reduzindo e vai melhorando. Sistema de esgoto também, nós temos procurado ou contribuir para ampliar a rede de esgoto existente da cidade ou ir na direção de uma estação de tratamento compacta dentro do nosso empreendimento. Há uma consciência geral dentro da equipe que nós temos que contribuir para a preservação dos recursos naturais. E aí, no caso específico de João Pessoa, isso se torna uma agenda ainda mais importante, né? Porque a sensação que eu tenho é que a cidade ainda pode crescer de forma a equilibrar crescimento, infraestrutura, mas convívio harmonioso com a natureza, né? Você tem toda a razão. Beleza. Interessante. Raul, mudando de assunto um pouquinho. O mercado imobiliário local e também outras regiões do país vive um momento muito positivo. É boom ou é bolha? Olha, eu acho que é boom. E eu acho que é também, vamos dizer assim, a reposição daquilo que ficou parado durante muito tempo. Reprimido? Reprimido, exatamente. Então, se nós avaliarmos, por exemplo, eu assisti uma palestra em São Paulo,
onde o palestrante ele abordava esse tema, Max. Ele dizia o seguinte, que se nós pegássemos daquela época do presidente Fernando Henrique, um carro popular naquela época, ele custava em termos de mais ou menos R$7.000, eu creio. E esse palestrante disse que no mesmo momento em São Paulo eles estavam lançando um conjunto habitacional, um conjunto de prédios verticais, que eles estavam vendendo na faixa de R$2.300 o metro quadrado. E se passou todo esse tempo até agora, e aquele carro popular hoje custa em torno de R$24.000, R$25.000. Enquanto que um prédio equivalente àquele em São Paulo hoje está sendo vendido a R$3.500 o metro quadrado. E aí, se você compara o quanto subiu o carro popular e o quanto subiu o metro quadrado da construção, você vê que no caso da construção foi uma demanda reprimida que está sendo reposta. Um outro detalhe importante que faz a gente compreender isso é com relação ao crédito. O carro popular ele passou a ter linhas de crédito muito mais rápido e constante do que a construção civil. Então, já há um longo tempo a gente tem acesso ao crédito para comprar o nosso carro. Já o imóvel é mais recente. E esse boom, como você falou, vem em função disso, do crédito imobiliário. Hoje, o brasileiro tem acesso a esse crédito. Ele pode comprar um imóvel em 360 meses. E isso tem facilitado muito o acesso das pessoas ao seu imóvel próprio. E isso tem contribuído para esse boom. Eu acredito que nós não vamos continuar tendo esse ritmo de crescimento. Ele tende a se estabilizar e continuar crescendo de uma maneira mais lenta, ou pelo menos mais ordenada. E vai ser importante ainda, porque o déficit brasileiro de habitação ainda é muito grande. Então, é um boom, mas ainda vai continuar crescendo, porque as pessoas precisam de lugar para morar. Nós não temos excesso de imóveis no mercado. Na tua opinião, a concessão de crédito se amplia, se mantém? Isso é um fator importante, né? Nós temos já uma projeção de que em 2014 talvez o FGTS venha a se esgotar. Mas eu participei de vários congressos onde já existe a perspectiva de outras linhas de crédito, outros fundos que vão começar a investir, migrar para o financiamento imobiliário. Essa falta de crédito imobiliário não vai acontecer, pelo menos durante ainda um longo prazo. O que é uma boa notícia, né, Raul? Olha só, a crise econômica e financeira de 2008, ela afetou de forma muito significativa os mercados internacionais, a Europa, os Estados Unidos. Isso tinha uma relação direta com o mercado imobiliário, né? Tinha uma relação também direta com a concessão desregrada de crédito. A Aliança sentiu aquele momento ou a gente vive uma outra realidade? Eu estou te perguntando isso, não é olhando para o passado, é preocupado com o que se anuncia hoje. Perfeito. Bom, eu acho que existia um fator naquela crise que afetou a todos, que foi o fator surpresa. Ninguém esperava. Não é? E isso aí, com certeza, fez com que a maioria das empresas no Brasil parassem para repensar o seu planejamento, repensar os seus lançamentos. Mas agora nós vivemos um momento diferente. Nós já vivenciamos a forma como o Brasil enfrentou aquela crise. Exato. Nós hoje já discutimos bastante a situação econômica do país e sabemos as reservas que o Brasil tem e as estratégias que nós temos para enfrentar essa nova crise. Então eu creio que são momentos diferentes e o Brasil, nesse momento agora, está muito mais preparado psicologicamente. Não só em termos econômicos, mas psicologicamente, para passar por outra crise sem sentir tão fortemente os efeitos. Perfeito.